Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Reunimos-nos outra vez neste espaço, a Igreja Mãe, a Igreja Matriz, para rezarmos a Via Sacra e nos envolvermos no caminho de Jesus. Este ano de uma forma também diferente de anos anteriores, sem encenação, mais estática, mas ainda assim a preocupação é a mesma, envolver-nos no mistério de Jesus para nos ajudar a meditar que elas são as últimas horas de Jesus e como ele vai até ao fim com este sonho, com este projeto de Deus. Há várias formas de rezar a Via Sacra e também meditações diferentes. Temos usado a do Papa João Paulo II a partir do Evangelho, há outras mais tradicionais e hoje vamos usar uma de um teólogo croata, Tomás Alick, e que foi ordenado sacerdote num país comunista, foi ordenado às escondidas e para exercer o ministério, em vez de se apresentar como sacerdote, apresentava-se como terapeuta, nomeadamente de prisioneiros, e era uma forma de evangelizar também, de evangelizar outros prisioneiros ou outros que viviam na clandestinidade. Um país que, depois do comunismo, continuou a ser muito ateu. O comunismo conseguiu, de facto, converter a ateísmo precisamente aquele país de onde é natural Tomás Alick. Então, o convite que ele nos faz a este caminho. As mulheres de Jerusalém, é a frase que nós ouvimos a Jesus: não choreis por mim, mas por vós e pelos vossos filhos. Recordamos-nos destas palavras de Jesus quando, na sua pegada, iniciamos esta via crucis. Jesus e a sua cruz não são algo de exterior em relação à nossa vida. Não são um acontecimento consumado no passado. Não devem ser objeto da nossa piedade sentimentalista. Jesus não nos convida para o caminho da cruz para o chorar, mas para mudar a nossa mentalidade e o nosso agir. Quer tomar o nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne, realmente humano, capaz da coragem que o amor exige. Jesus carregou a cruz desde o pátio de Pilatos até ao Calvário. Este itinerário é apenas uma parte do caminho da sua vida. Uma vida que continua na história da sua Igreja, da humanidade e na história de cada um de nós. Nas nossas vidas e na nossa história, sempre e de novo encontramos Jesus que carrega a cruz. Muitas vezes passamos junto dele e muitas não o reconhecemos. Ele vem ao nosso encontro, como fez com os seus discípulos após a sua ressurreição. Mudou, porém mostra-nos as suas feridas. Encontramo-lo naqueles que carregam as cruzes pesadas da perseguição, dos vários géneros de pobreza. Encontramo-lo nas feridas daqueles que nós próprios ferimos. Encontramo-lo também nas nossas feridas. Com esta consciência, iniciemos agora este caminho na pelgada de crucificado, carregando no coração todos os lugares do nosso mundo, onde continua a sua história pascal. Rezemos pelo restabelecimento curativo da nossa história, da nossa memória, da nossa vontade, dos nossos corações e das nossas vidas. A primeira estação. Última ceia. Nós vos adoramos e bendizemos a Jesus. Assim como o pão e o vinho, consumidos, deixam de ser perceptíveis aos sentidos humanos, assim também o Filho do Homem pareceria ter sido anulado. Mas como o pão e o vinho consumidos, na realidade não se perdem, antes dão a força ao corpo e a alegria ao coração do ser humano, assim também a morte de Jesus não é uma vã descida ao nada. A vida e a morte de Jesus, de facto, constituem o pão para o caminho do ser humano. Jesus ceia pela última vez com os seus discípulos, naquela noite, enquanto o povo, eleito, faz memória da sua saída da terra da escravidão
rumo à terra da liberdade. Também Jesus conduz a humanidade rumo à liberdade e oferece-se a si próprio como alimento, para que também nós não nos detenhamos, exaustos, nem nos voltemos para trás, como fez Israel. A liberdade que Jesus nos dá, o mundo não a pode dar. Jesus é o caminho rumo à liberdade, a verdade que nos torna livres e a vida que liberta do medo, do pecado e da morte. Quando, juntos, celebramos a Eucaristia, a ceia do Senhor, abrimos-nos nós mesmos, as nossas vidas, as nossas comunidades e todo o nosso mundo a Cristo Libertador. Oremos por todos os famintos do nosso mundo, por todos aqueles que foram expulsos das mesas postas dos ricos e poderosos. Oremos por todos aqueles que têm fome e sede de justiça, de verdade, de amor e da proximidade humana e divina. Oremos pela Igreja para que se torne um cenáculo aberto e acolhedor para todos os famintos. Oremos por todos os ministros da mesa de Cristo para que aprendam a dar-se a si próprios e a levar ao cumprimento a sua lei. Oremos para que todos os seres humanos cheguem o convite de Cristo para fazerem parte da mesa comum do amor e da fraternidade. Oremos por todos os cristãos para que testemunhem solidariedade a todos os outros irmãos e irmãs, por todos Cristo carregou a sua cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Segunda estação, a oração da unidade. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, A vossa Santa Ministro do mundo. Jesus diz adeus aos seus discípulos e estipula com eles um novo pacto que é selado com o próprio sangue. Entrega-lhes uma nova lei, a lei do amor. Assim como eu vos amei, assim vos amareis uns aos outros. O fundamento deixou de ser a lei do far-te-ei aquilo que tu a mim fizeres, passando a ser aquilo que Deus faz por mim, eu o faço a ti. Este mandamento não é fácil, porque temos sempre de aprender a generosidade do amor. Deus, em Jesus, dá-se-nos a si próprio. Deus quer que também nós hajamos desta maneira. Na nossa sociedade valem outras leis. Há os privilégios do poder e da riqueza. Entre vós não seja assim, adverte Jesus aos seus discípulos antes de os enviar para este longo caminho que atravessa a história. Quem de vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para o salvar, e deseja que o mundo acredite. Não pede aos seus discípulos para construírem uma montanha de provas. Pede-nos uma única prova, a do amor recíproco que Ele nos mostrou. Este amor devia ser imagem do amor divino. Um convite é um amor fervoroso. Ninguém tem amor maior do que aquele que se dá a si próprio. Jesus deseja que o mundo acredite no seu testemunho da verdade sobre o amor de Deus.
Este testemunho é verdadeiro porque ele vive uma perfeita comunhão com Deus. A comunhão dos discípulos deveria ser imagem desta unidade, mas eles não podem estar unidos entre si se não estiverem unidos a Cristo. Devem estar unidos a Jesus como ele está unido ao Pai Celeste. Também nós somos chamados a fazer deste desejo de comunhão a meta do nosso agir. Oremos pelos pastores da Igreja, pelos mestres da fé, para que verdadeiramente desejem e trabalhem com zelo por esta unidade. Peçamos a bênção para todos aqueles que se esforçam por abater os muros dos preconceitos, por sanar as feridas do passado, para aplanar as trincheiras onde até agora permaneceram as armas enferrujadas das guerras passadas. Oremos por todos os cristãos, para que se tornem conscientes de que em todos nós circula o mesmo sangue, de um mesmo corpo, de que cada um de nós é membro. Oremos para que sejamos capazes de tomar sobre nós a cruz de Cristo como uma ponte que supera a alienação entre nós e com Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Terceira estação, a escuridão de Getsemane. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Deixando a luz do cenáculo, Jesus adentra-se na noite para a escuridão do Getsemane. Consigo leva Pedro, Tiago e João, precisamente aqueles que experimentaram com ele a luz do Tabor. No Getsemane não há uma nuvem luminosa, não se escuta a voz de Deus, não se vê Moisés com Elias. Há momentos no nosso estar com Jesus, nos quais não desejaríamos estar, em que não quereríamos construir as 3 tendas, em que não dizemos como é belo estarmos aqui. Se dependesse de nós, quereríamos evitá-los ou atravessá-los o mais depressa possível, assim como para os apóstolos, que estão de tal maneira tristes e exaustos que adormecem. Jesus desperta-os e convida-os a estarem vigilantes e a orar. As horas da escuridão e das provações fazem parte do caminho de um cristão, da Igreja e da história, assim como há momentos de alegria em que se experimenta uma luz superabundante e a proximidade de Deus. Se tivermos tido a graça de viver estes momentos de luz, tenhamos-los fixos na nossa memória e invoquemo-los precisamente nos momentos em que vivemos a escuridão. No caminho pessoal, assim como naquele dramático da história, encontram-se os profundos vales da escuridão, quando sentimos o eclipse de Deus. Mas Deus não está morto, não dorme. Nas noites escuras da ocultação de Deus, é preciso viver uma tríplice paciência, na fé, na esperança e no amor. O amor sem paciência, com efeito, não é verdadeiro amor. A esperança sem paciência não é verdadeira esperança. E a fé sem paciência, quando se vive a hora sombria da provação, não está amadurecida nem aprofunda o suficiente. Assim também nós podemos estar na angústia profunda e gritar para que seja afastado de nós o cálice do sofrimento. Só a sinceridade na oração torna a nossa oração uma escola na qual aprendemos a confiança, de maneira a podermos dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Oremos por todos aqueles que estão a ver o seu Getsemane, por todos aqueles que na sua vida experimentam a escuridão da cruz
a ansiedade e a dor. Oremos por todos aqueles que estão deprimidos, pelos doentes, por quem está a morrer e pelas pessoas que estão a perder os seus entes queridos. Oremos por todos aqueles que se encontram na dor e na tristeza, para que recebam o dom da oração e sejam assim capazes de experimentar força e paz. Oremos por quem é chamado a viver a paciência no amor. Oremos para sermos libertados da fé superficial e imatura que quer evitar a cruz. Oremos por todas as pessoas corajosas que aceitam e abraçam a sua cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quarta estação. O malogro dos discípulos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os discípulos tiveram medo e deixaram-no só. É uma das frases mais tristes de todo o Novo Testamento. Ao ver a história da Igreja, ao ver o seu estado atual e ao ver também os nossos corações, podemos verificar, com dor, que esta frase poderia muitas vezes ser referida também a nós. A história do cristianismo não é composta apenas pela história dos santos, mas também pelas muitas fugas a Cristo e ao seu Evangelho. Há momentos em que também nós, vendo os inimigos da cruz de Cristo, lhes diremos: este é o vosso tempo, esta é a hora das trevas. Também nós, por vezes, somos fracos, como foram os primeiros discípulos de Cristo, mas ainda assim somos chamados a levar precisamente nesses momentos a luz de Cristo. O Evangelho recorda-nos as palavras presumidas de Pedro: mesmo se todos te abandonassem, eu nunca te deixaria. A Sagrada Escritura não censura nem esconde a fraqueza dos apóstolos. Aliás, descreve-nos com quanta velocidade e facilidade Pedro trai a sua promessa de fidelidade. O caminho de Pedro é semelhante ao nosso, com altos e baixos. Após a confissão de Cesareia, Jesus chama a Pedro a rocha. Logo depois, chama-lo-á de Satanás. Nas palavras de recusa da cruz por parte de Pedro, Jesus reconhece o eco da tríplice tentação do maligno, ou seja, para ver o Messias sem a cruz. Noutra página do Evangelho, Pedro decide, com excessiva pressa, caminhar sobre as águas atrás de Jesus. Logo depois, desloca o olhar de Jesus e começa a pensar em si mesmo, começando assim a afogar-se no seu próprio medo. Também neste momento, Pedro está a afogar-se de novo no seu medo, e antes que o galo cante 3 vezes, renega cobardemente o seu Senhor. Pedro perde novamente Jesus do seu olhar, mas será Jesus que o olhará nos olhos quando estiver a ser conduzido ao Sinédrio. Pedro começa a chorar. As suas lágrimas são o batismo da sua segunda conversão. Oremos para nunca nos afogarmos nos nossos medos, fraquezas e pecados. Oremos para que os olhos do nosso coração estejam sempre voltados para Cristo. Oremos pelo dom das lágrimas, do arrependimento, por aqueles que voltam as costas ao caminho da cruz de Jesus ao longo da história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quinta estação, o juízo no Sinédrio. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ainda não chegou a minha hora, diz Jesus a sua mãe nas bodas de Caná. Quando a sua hora chegou, lavou os pés aos seus discípulos e sentou-se com eles para a última ceia. Nesta hora, o Filho de Deus deve ser glorificado pelo seu Pai. É, porém, também a hora dos inimigos de Jesus, a hora do reino das trevas. Na obscuridade da noite, o Sinédrio reúne-se. Chegam os peritos da lei e da Escritura, aqueles que devem interpretar e guardar a santa lei de Deus. Chegam para julgar o Deus vivo. Todo o caminho da história passa através das sentenças dos juízes que se sentem seguros por conhecer as intenções e a mente de Deus. São profissionais da religião. São proprietários presumidos da verdade. Entendem tudo. No seu sistema não há espaço para o mistério e para a surpresa. Contudo, Deus ocultou-se perante eles. Chega diante deles nas vestes de um homem capturado e acusado. Julgam-no precisamente aqueles que fizeram da casa de Deus um mercado, que tratam a religião como um negociar com Deus. Jesus perturba os seus negócios. Fala de um reino em que não valem as suas leis económicas, os seus tráficos de propriedade. No seu reino, o ser humano possui apenas aquilo que deu. Pode ser um tal homem o Messias esperado, Filho do Altíssimo? Não nos fales por imagens, dizei-o abertamente. Eles, porém, não acolhem a sua resposta. Não querem sequer escutá-la. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não escutam. Transformaram o Deus vivo na carta morta da lei. O seu coração tornou-se de pedra. Tornaram-se sacerdotes de um Deus morto. No longo caminho da fé e na história, encontramos sempre novos sumos sacerdotes, juízes, intérpretes da lei, homens orgulhosos, depositários da verdade, negociantes no mercado global da religião, excessivamente seguros de si mesmos. Adoram os primeiros lugares à mesa, as saudações obsequiosas, os títulos honoríficos, as belas vestes com longas franjas, os longos séquitos. Rezam nas encruzilhadas das ruas para serem vistos por todos. Perderam-se na exterioridade e por isso o seu coração é árido e bafiento. Quando o Filho do Homem voltar à terra, ainda encontrará a fé? Não encontrará uma igreja privilegiada, religiões poderosas, igrejas, mesquitas e sinagogas repletas, cofres repletos de riquezas, mas de corações vazios? O que acontecerá se encontrar tudo isto, mas não a fé? Oremos para que Deus nos proteja de uma religião sem amor, sem fé e sem esperança. Oremos para que dê humildade aos pastores da Igreja e aos mestres da fé. Oremos para que nos dê, a todos nós, o dom do discernimento espiritual para distinguir entre Deus vivo e os ídolos que são meras projeções humanas, para distinguir entre a fé viva e a ideologia de um passado morto. Oremos para que sejamos capazes de dar precedência, não tanto aos fáceis caminhos do consumismo, mas ao seguimento daquele que carrega sempre a sua cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sexta estação, o juízo de Pilatos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao longo de toda a história, desenrola-se como um novelo o conflito entre a verdade e o poder. O que é a verdade? A pergunta de Pilatos não exprime uma sede filosófica de verdade, mas um desprezo para com ela. A verdade, o que é? Quanto pesa a verdade? Para que serve a verdade? O que experimentamos, de facto, é que quem decide é o poder e o dinheiro, e quem segue esta via escolhe Pilatos e renega Jesus. Que género de reino é aquele que recusa a violência? O rei sem poder é um rei que faz rir. Quem pensa desta maneira renega Cristo e escolhe Barrabás. E, no entanto, Pilatos, que representa o poder e a violência, mostra-se um cobarde. Tem medo tanto dos súbditos como dos seus superiores. Tem medo daqueles que despreza, tanto os chefes como a multidão. Teme ser difamado diante do imperador. O poder sem a verdade rege-se sempre sobre pés de barro, mesmo quando tem a violência à disposição. A verdade é o poder de quem não tem poder. A verdade escuta-se da boca das crianças. O rei que não reina na verdade vai nu. Não tenhamos medo daqueles que apenas podem torturar-nos e matar-nos. A única coisa que precisamos de ter medo é de trair a verdade. O que é a verdade? Jesus não responde com definições e teorias. Ele próprio é a resposta. Ele próprio é a verdade. Ele próprio é o poder daqueles que não têm poder. Ele próprio é a luz através da qual vemos a verdade do mundo e de cada um de nós. Oremos para nunca nos deixarmos desviar da luz da verdade. Oremos por aqueles que têm poder, para que não usem da mentira e da violência. Oremos pela Igreja, para que defenda a verdade com coragem, sem se inclinar perante o poder e a violência. Oremos pelo povo, para que não se deixe desviar por demagogias e falsos messias, e escolha Jesus e não Barrabás. Oremos para procurarmos e encontrarmos a verdade no caminho da cruz de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sétima estação, descida ao inferno da violência.
Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz, ministro do mundo. As autoridades religiosas e civis passam Jesus entre si. Do Sinédrio a conduzi-lo a Pilatos, deste a Herodes, e novamente a Pilatos. Por fim, o entrega às mãos cruéis dos soldados. Jesus, nesta terra, desce ao inferno da malícia e da violência humana. Para eles não é nem sequer um homem, é um caso, um objeto, uma coisa. Para quantas pessoas, inclusivamente religiosas, padres e teólogos, Deus deixou de ser um mistério e se tornou um caso ou um objeto. Tornou-se um tema de contendas e demonstrações, objeto de descrições ascéticas, como se fosse mais uma coisa entre as outras. Quantas vezes Deus foi conduzido para diante do juízo da soberba razão humana? Quantas vezes se abusou do seu nome? Quantas vezes foi inscrito nas insígnias das cruzadas do poder, da riqueza e da vanglória? Quantas vezes os cristãos trocaram o Deus vivo por um ídolo que exige sacrifícios humanos? Quantas vezes tendemos a usar como objeto outros filhos e filhas do mesmo Pai? Quantas pessoas são escravizadas e negociadas? Quantos os humilhados e os expostos à violência? Quantos os abusados sexualmente e espiritualmente? Quantos delitos ocultos contra a dignidade humana acontecem nas nossas famílias e também na Igreja? Quantas vezes Jesus é maltratado nas crianças, nos seus irmãos e irmãs mais pequeninos? Jesus veio para construir na Terra uma civilização de amor, sem limites. Nesta cidade de Deus vigora a lei do amor, assim no céu como na terra. Os seus inimigos constroem na terra uma cidade onde vigora a lei do ódio, assim no inferno como na terra. Muitas ideologias, muitos regimes ditatoriais prometiam o céu na terra, mas na realidade tornaram a terra no inferno. Jesus, já aqui na terra, desce ao inferno do ódio e da crueldade humana. Onde estava e onde está Deus, no inferno das guerras e dos campos de concentração? Está presente naqueles que são perseguidos, torturados, maltratados, humilhados e que sofrem violência. O que fizestes ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fizestes. Oremos por aqueles que sofrem violência. Oremos pela Igreja, para que nos países sob regime ditatorial tenha a força de estar do lado da liberdade e da justiça. Oremos por aqueles que se dizem cristãos, para que levem, no seio de um mundo cheio de conflitos e de violência, a paz, a reconciliação e o perdão de Cristo. Oremos pela nossa Mãe Terra, exposta à violência da exploração. Oremos para que a cruz de Cristo dê a todos os fracos força e esperança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Oitava estação. As mulheres na Via Crucis. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz no Cristo do mundo. As mulheres tiveram um papel importante na vida de Jesus. Maria, que desejava ser sua discípula, foi defendida das críticas da irmã. No círculo dos seus fiéis, tiveram o seu lugar quer os discípulos, quer as discípulas. Maria de Magdala foi a primeira testemunha da ressurreição, apóstola dos apóstolos. Encontramos as mulheres também no caminho da cruz. No meio da multidão de curiosos ou de indiferentes que se compria nos flancos do percurso, aparece Verónica. Jesus imprime o selo do seu rosto no véu da compaixão que lhe foi oferecido por esta simples mulher. Há depois também as profissionais do luto, que Jesus repreende dizendo: não choreis por mim, mas por vós e pelos vossos filhos. Com estas palavras, porém, Jesus também nos repreende e convida-nos a evitar um falso sentimentalismo no nosso caminho de piedade pessoal. O caminho da cruz é também o caminho da nossa conversão. Olhemos Jesus e, ao mesmo tempo, olhemos, com humildade, também para dentro dos nossos corações. As mulheres estavam igualmente aos pés da cruz de Jesus. Quando os discípulos fugiram, esconderam e o renegaram, as mulheres preservaram na hora sombria da sua morte. A mulher forte, quem a encontrará? A via sacra de Jesus continua ao longo de toda a história. Muitas mulheres levaram e levam com coragem a sua cruz. O seu valor supera as pérolas e o ouro. Oremos pelas mulheres abusadas e humilhadas. Oremos por todas as mães atormentadas, devido aos muitos campos de guerra que ainda existem hoje no mundo. Oremos pelas irmãs que mostram compaixão e misericórdia. Oremos pelo reconhecimento da dignidade das mulheres na sociedade e na Igreja. Oremos para termos a capacidade de permanecer firmes aos pés da cruz, para podermos acompanhar aqueles que são injustamente acusados e perseguidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nona estação. Jesus é contado entre os malfeitores. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa Santa Cruz no misto do mundo. Jesus começa a sua vida pública colocando-se na fila dos pecadores que pedem a João o batismo da penitência. Jesus termina a sua vida nesta terra crucificado entre os dois ladrões. Foi contado entre os malfeitores. Ele, o único sem pecado, coloca-se na fila conosco, pecadores. Ele não está na outra margem para apontar o pecador com um dedo. Quando ergue a voz para aqueles que querem lançar as pedras contra os pecadores,
aquelas, apertadas nos seus punhos, caem das suas mãos. Jesus oferece a sua mesa aos pecadores, come com eles. Provoca a ira daqueles que pensam que são justos. Veio para os doentes, não para os sãos. Veio para os pecadores, não para os justos. Abre os olhos aos cegos e desmascara a cegueira daqueles que pensam ver, conhecer e que se julgam sábios e santos. O ladrão, à direita, reconhece a sua culpa e tem confiança no advento do reino de misericórdia de Deus. Jesus abre-lhe a porta do paraíso. Oremos para que o Senhor nos preserve da soberba e da presunção. Oremos para que o Senhor perdoe o nosso desprezo pelos outros. Oremos para ter a coragem de confessar os nossos pecados, para que o Senhor se recorde de nós quando vier para derrubar os poderosos dos tronos e exaltar os humildes, para encher de bem os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Oremos para que, com a força da sua cruz, Jesus abra também a nós e a todos os pecadores as portas do paraíso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Décima estação, o inferno do abandono. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa santa cruz remiste o mundo. Na cruz foram trespassados os pés e as mãos de Jesus. Senhor, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Da cruz, porém, escuta-se ainda outro grito: meu Deus, por que me abandonaste? Este grito é como se saísse da ferida mais profunda, a do coração de Jesus. Na obscuridade do sofrimento e da morte, Jesus desce aos infernos. Desce ao inferno da crueldade humana e depois também ao inferno do abandono mais profundo. Sente-se abandonado pelo seu Pai Celeste. São Paulo escreve nas palavras escandalosas: Jesus tornou-se para nós pecado. O pecado, com efeito, é separação, alienação de Deus. Jesus enverga a cruz desta solidão infernal. O grito de Jesus não é, todavia, de desespero. Jesus, na solidão da sua dor, pergunta para que serve tudo isto. Que sentido tem? Ele transforma a sua dor numa pergunta, dirigida ao seu Pai Celeste. A sua pergunta torna-se oração.
Também nos nossos corações, nos momentos de dor, nascem perguntas difíceis. Transformemo-nos essas perguntas em oração. Deus não deixa que a pergunta do seu Filho fique sem resposta. A sua resposta é a luz da manhã de Páscoa. Deus torna a levantar o seu Filho dos infernos, da solidão e da escuridão da morte. Deus deu-lhe o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus cada joelho se dobre nos céus e na terra. Oremos por todos aqueles que sofrem o inferno da crueldade humana, o fogo da guerra e da violência. Oremos por aqueles que se sentem esquecidos e abandonados por Deus. Oremos por aqueles que não conhecem Deus. Oremos àquele que, com a sua cruz, venceu o medo, o pecado e a morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Décima primeira estação, Maria aos pés da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa santa cruz vistes do mundo. Jesus está suspenso na cruz entre céu e terra. Foi privado do seu lugar na terra, dos seus amigos, da sua roupa, de toda a forma de honra humana. Entregou tudo e, como último dom, entrega também a sua mãe. Filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Ao discípulo que amava, símbolo da grande família da Igreja, Jesus dá a sua mãe e, juntamente com o apóstolo João, também nós somos confiados aos seus cuidados maternos. Cumpriu-se a palavra do profeta Simeão. Jesus revela o mistério de muitos corações. Tornou-se sinal de contradição. O coração de Maria foi trespassado pela espada da dor. Ave, Mãe, cheia da luz divina, bendita és tu entre as mulheres. Ave, estrela da manhã, nas longas noites do sofrimento. Ave, Mãe da esperança, nas horas das angústias mortais. Ave, Rainha dos pobres e dos miseráveis. Consolação dos aflitos, socorro dos doentes, refúgio dos pecadores. Bendita és tu, que desatas os nós da corda da nossa vida. Bendita és tu, paladina da fé, que com confiança acolheste a palavra de Deus. No início da criação encontra-se um grande fiat divino. Fiat lux, seja a luz. Sejam o céu e a terra. Seja o homem como homem e mulher. No início da redenção encontra-se o fiat de Maria. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este sim de Maria é a porta através da qual Deus entra de uma maneira nova no mundo e na história. Oremos pelas mães que estão em dor. Oremos pelas mulheres que têm a coragem de se tornar mães, trazendo ao mundo uma nova esperança. Oremos pelo rosto materno da nossa Igreja. Oremos para sermos capazes de perseverar como Maria sob a sombra da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olha para mim.
12ª estação, a entrega do Espírito. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz, remistes do mundo. Jesus completou a sua obra na terra. Nas mãos do Pai, entrega o seu Espírito. A nós deu-se a si próprio, o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, a sua morte e, por fim, dará também o seu Espírito. Jesus atravessará as portas fechadas dos nossos medos, soprará sobre os seus discípulos, assim como o Criador fez com Adão, dando-lhe o sopro da vida. Adão ergue-se do pó e do nada e torna-se um ser vivo, uma imagem do Criador. A fé dos discípulos, na hora da prova, anulou-se e tornou-se como pó. Regressam ao seu pó. Depois, tu tornas a dar-lhes o Espírito e serão recriados. Como na visão do profeta Ezequiel. O vale dos ossos ressequidos, com o poder do Espírito Divino, muda-se numa multidão de servidores de Deus. Há momentos em que, também hoje, os discípulos de Jesus estão encerrados no seu medo. Há momentos em que também a Igreja se assemelha a um vale de ossos ressequidos. Deus, porém, de novo dá o seu Espírito e envia os seus profetas para fazer ressurgir a fé e a esperança. Demonstra que o amor é mais forte do que a morte. O seu Espírito chega no trovão do Pentecostes e também no silencioso e quase imperceptível murmúrio da leve brisa. Uma das expressões do Espírito é a capacidade de permitir a compreensão na diversidade das culturas e nas distâncias dos povos. Ainda hoje, das ruínas das muitas torres de Babel, surgem conflitos, incapacidade, desinteresse pelo encontro. O Espírito de Jesus, no entanto, supera e destrói os muros que construímos entre nós. Quer unificar as famílias, as cidades, as nações, as igrejas e as religiões divididas. Tudo quer unificar em Cristo. Acreditamos que, no fim da história, nos espera um abraço de Jesus, um abraço sempre aberto. No caminho para esse ponto, ômega, precisamos de uma paciência infinita. Precisamos de uma santa inquietação do coração, a mesma de que falava Santo Agostinho. No caminho para a meta final da história, não temos de nos deter num ponto, não temos de nos contentar com uma determinada situação do mundo e da Igreja. Somos uma comunidade de peregrinos. Na nossa viagem, só vemos as coisas divinas como ao espelho. Oremos para que Deus nos dê um coração aberto para o dom do seu Espírito. Oremos para que reerga os seus fiéis do pó do nada e os renove com o seu Espírito. Oremos para que, com a pregação dos profetas e com a força do seu Espírito, desperte, restabeleça, torne viva e reunifique a sua Igreja. Oremos para que Deus nos dê a paciência da esperança e também a impaciência do amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira estação, do abraço da mãe ao abraço da terra. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa Santa Cruz, remistes do mundo. Através dos braços acolhedores e da alegria de Maria, Jesus entrou neste mundo. Agora o mundo restitui aos mesmos braços acolhedores na dor de Maria. Jesus morto, por fim, é levado pelos braços de Maria no abraço da Mãe Terra.
Aquele que antes tinha ido visitar Jesus na noite, agora não tem medo de ser reconhecido. Nicodemos e José de Arimateia depõem o corpo de Jesus num túmulo. A pedra é rolada e monta-se a guarda. Assim devia acabar esta história. Nos cálculos dos poderosos, a história não devia passar de Sexta-feira Santa. O amor, porém, é mais forte do que a morte. Não existe uma pedra tão grande e pesada capaz de deter o amor. A manhã de Páscoa traz a resposta de Deus à pergunta de Jesus, assim como às nossas, sobre o sentido da cruz, do sofrimento e da morte. Sofrimento e morte fazem parte da história humana, mas não são as últimas palavras. A morte não é Deus e nunca poderá ter sobre nós um poder absoluto. Deus é amor e é mais forte do que a morte. Quem no amor continuamente morre para si próprio e para o seu egoísmo permanece vivo para sempre em Deus. Essa pessoa torna-se uma semente que produz muito fruto. Torna-se fermento para o pão da vida. Oremos por aqueles que nos precederam, para que o abraço de Deus se torne a meta da sua viagem. Oremos por aqueles que nos vales escuros da dor lutam pela fé e pela esperança, para que possam experimentar o amor que tudo suporta e nunca finda. Oremos pela nossa Mãe Terra, que acolheu e germinou Cristo. Abri-vos, ó céus, e chovei do alto, abri-vos, ó terra, e germinai o Salvador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quarta estação, as feridas transfiguradas. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Jesus regressa mudado pela experiência da morte. Nem mesmo as pessoas mais próximas e queridas dele o conseguem reconhecer. Aproxima-se dos discípulos no caminho de Emaús como um estrangeiro desconhecido. Também a nós acontece que Jesus se aproxima como um estrangeiro e não somos capazes de o reconhecer e de o acolher. Acompanha-nos nas nossas estradas e nas nossas viagens e ensina-nos de uma maneira nova a compreender a grande narrativa da Bíblia. Quando estamos tomados pelo medo do mundo que nos rodeia, Ele atravessa as portas fechadas dos nossos medos. Quando não o reconhecemos, Ele mostra-nos as suas feridas. Quando Pilatos entregou Jesus à flagelação, apontou para as suas feridas e declarou: Eis o homem. Quando o apóstolo Tomé viu as suas feridas, exclama: Meu Deus e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Pilatos vê nas feridas de Jesus a sua humanidade derrotada. Tomé vê, antes, resplandecer a sua divindade. Jesus continua a vir ao nosso encontro e mostra-nos as suas feridas. O caminho da cruz de Jesus não terminou. Ao longo de toda a história, há pessoas feridas, quer no corpo, quer na alma. No seu sofrimento, continua a paixão de Jesus. Jesus é solidário com todos os feridos. Só aquele que não fecha os olhos às feridas do nosso mundo pode exclamar: Meu Senhor e meu Deus. Oremos por aqueles que foram feridos pela Igreja e na Igreja. Oremos para que a Igreja se torne um hospital de campanha, de maneira que não seja aquela que fere, mas aquela que cuida das feridas.
Oremos para que o mundo experimente a força curativa da fé. Na história do mundo, o caminho da cruz continua, bem como o mistério da ressurreição de Cristo. A ressurreição acontece onde as pessoas experimentam Cristo vivo, porque procuramos aquele que está vivo entre os mortos, porque procuramos no passado aquele que é o futuro absoluto do mundo e de cada um de nós. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega. A Ele pertence o tempo e a eternidade. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelas suas chagas santas e gloriosas, nos protege e nos guarde Cristo Senhor. Amém. Desta forma, com a bênção dos ramos, com a leitura da paixão do Senhor e com a Via Sacra, nós iniciamos então este tempo muito de graça e de salvação, a Semana Santa, colocando-nos diante do mistério, e esta foi mais uma oportunidade de refletirmos pelo silêncio, pela oração, pela meditação e pelo canto e nos aproximarmos da cruz de Jesus. Ou melhor, nos aproximarmos do amor de Jesus e seguirmos os seus passos. Senhor Jesus, Tu és o bom Mestre que nos tornas novas criaturas pelo despojamento, pela compaixão e pela proximidade. Não te valeste da Tua igualdade com Deus, mas humilhaste-te na obediência até à cruz. Assumiste a nossa condição e fizeste peregrino conosco. Vieste viver com um de nós, mais um para ajudar, para construir, para edificar. Mais um para abençoar a vida, inspirar o sonho, mobilizar a paz e a justiça. Com as tuas palavras e com os teus gestos, mostraste-nos o Pai, a sua bondade infinita e o seu amor por nós. Pela tua voz e pelos teus prodígios, fizeste-te próximo dos pobres, dos doentes, das mulheres, das crianças, dos estrangeiros, dos pecadores. Nunca regateaste amor e compaixão. Nunca deixaste ninguém para trás. Nunca passaste indiferente ao sofrimento dos que pediam ajuda, dos que estavam à beira do caminho, dos excluídos pela sociedade, pela política ou pela religião. Caminha connosco, também hoje, para que não nos falte a coragem e a esperança, para que não nos falte a luz e o amor, para que nos tornemos verdadeiramente teus discípulos, aprendendo contigo a dar a vida a favor dos outros, transparecendo como missionários, onde quer que nos encontremos, a tua misericórdia para com todos. Chamados para junto de ti, faz-nos ousados no envio, na missão de dar-nos a conhecer a todos em toda a parte, em todos os momentos. Que os socos abertos pela fragilidade e pelo sofrimento, pela dedicação e sacrifício, sejam regados pelo teu amor e pela tua palavra. Faz-nos semeadores de paz e de esperança. Produzamos contigo abundantes frutos de caridade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa noite a todos e uma boa Semana Santa, próximos de Jesus, do seu amor, com olhar fixo para que, com Maria, nós nos enchamos, como dizia de manhã, nos enchamos
da graça do Senhor. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.